Olá pessoal, aqui é o Marconi do programa Dias Melhores. Estamos iniciando daqui direto de Davis, nos Estados Unidos. Hoje um pouco diferente, né? Como vocês podem ver, estou na Universidade de Presbiteriana Xuxo, né? Essa ali de frente também é, certo? E temos muitas universidades naquela direção ali. E eu não estou gravando ao vivo. Hoje um dia tão especial, né, Dia das Mães, mas a minha internet não pega aqui e não tem internet pública nessa área. Mas eu quero trazer uma mensagem para você. E o texto da reflexão, para nossa reflexão, muito lindo aqui nesse canto, eu estou falando e encantado. O texto para nossa reflexão, nesse dia tão especial, né, parece que não. Mas fala da vida. Está em 1 Samuel, capítulo 21, do 12 a 15. E como eu vim lá do outro lado, a Bíblia, as coisas ficaram ali. Lá do outro lado, estou um pouco distante, então estou sem Bíblia, mas eu vou narrar para você o que fala esse texto de. Vamos sentar aqui um pouco. Aproveita comigo, que ambiente lindo, né? Deixa eu ver assim. Pois bem, o texto de 1 Samuel 21, 12, 15, ele narra uma parte, né, um momento da vida de Davi que não é diferente da nossa vida. Porque a vida não é linear, a vida não é explicável, a vida não é racional, é matemática exata que você fala e, e traça um plano. Não, a vida é feita de momentos, alterna. Eu escutei até uma pessoa essa semana falando, a vida é como um W, né? Que é sobe, desce, ou um M, né? Sobe, desce, sobe. Eu acho que ela usou o W porque termina em cima, né? E com Deus somos mais que vencedores. Então, a vida não tem uma fórmula. Embora eu tenha meses, anos e anos, né, são 30 anos pregando, tentado apresentar a vontade de Deus para o meu e seu coração, trazendo palavras de esperança, de ânimo, uma palavra voltada ao convencimento, à fé, à conversão. Mas a vida, eu não posso dar diretriz da vida. Nós que somos pais, avós, mães, nós aconselhamos com base na experiência da vida. Mas a vida é surpresa. E que bom que é assim, né? A capela tocando. Então, que bom que é alternando. E esse texto fala que Davi, a vida de Davi é interessante demais. Se assemelha muito à nossa vida. Nesse momento da vida de Davi, já tinha sido o herói da guerra, tinha matado Golias, tinha sido convidado para estar na casa do rei, e a jura de amor eterno do rei para ele: você nunca mais vai passar fome, você vai comer todo dia com meus filhos, você vai morar no palácio. E você. Aí Davi foi para lá e se tornou um grande militar do rei Saul. Então, pouco tempo depois entrou um ciúme, né? Porque houve coisa esquisita que é o ser humano, né? Alguém que jurou fidelidade, gratidão total. Se não fosse a atitude de Davi de enfrentar gigante Golias, Saul não seria rei, entendeu? Não teria rei nenhum, teria morrido, a família dele tinha morrido, acabou a história. Mas a gratidão parece que se dissolveu frente à inveja, né? A ostentação. E como Davi era um grande guerreiro e o povo cantava músicas para Davi dizendo assim: Saul era um grande guerreiro, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, por conta de uma coisa tão simplória, tão simples, tão boba, a inveja, o ódio entrou no coração de Saul, e o que ele fez foi desejar matar, de toda forma queria matar o Davi. E bom, era o rei de um país. E esse rei, em qualquer lugar que Davi tivesse, era no reino desse rei. Então, em todo lugar que Davi tivesse, estava perigoso. E Davi
Em nenhum momento Davi ousou levantar a mão contra. Teve oportunidade até, teve uma ocasião que ele cortou um pedaço da vestimenta do rei para dizer, olha, se eu quisesse, entendeu? Mas ele não era essa a intenção. Ele dizia, eu não tocarei no ungido. Ungido é aquele que o sacerdote derramou o óleo para declarar aquela pessoa rei, né? Ungido por Deus como rei. Então Davi disse, eu não vou tocar nele, mas Saul não queria nem saber, né? A vida de Saul só estava vivo por causa de Davi, mas na hora que passou a gratidão, entrou a inveja, e a inveja corrói qualquer sentimento decente, né? Então Davi foge daqui, foge dali, foge daquela, e Davi matava muitos filisteus. Davi era um guerreiro, não é à toa que fizeram essa música, né? Davi matou 10.000. Bom, se Davi matou 10.000, é porque verdadeiramente matou mais que 10.000, né? Então, e esses 10.000 eram de filisteus. Mas olha como a vida nos surpreende. A nação que era para ser grata a Davi, a nação que estava livre tinha um rei, porque Davi tinha combatido no lugar, ele sozinho no lugar dessa nação. Agora, ele precisou fugir dessa nação, e quem foi que deu guarida a ele? Os filisteus. Não é surpresa. Você está vendo quando Deus quer trabalhar, talvez você já comece a entender o propósito da minha ministração nesse dia. Aqui em Charlotte, são 6 e pouco da noite, mas ainda vai ter muito sol ainda durante muito tempo. E Davi, ele fica lá, mas olha, Davi foi encontrar refúgio na casa do inimigo. E na casa do inimigo, a gente confia, mas não confia muito. A confiança de Davi não estava no inimigo, a confiança de Davi estava em Deus. Deus era socorro, bem presente, era fortaleza, era cuidado, era o bom pastor. Então, Davi estava ali, mas o coração dele não estava em paz. Eu não sei se ele dormia bem, se ele estava tranquilo. Eu sei que Deus usa quem ele quer e protege quantas vezes ele quiser, em função dos propósitos, não é nem dos interesses. Né? Interesse é uma coisa meio humana. Interesse é coisa da humanidade, é dos propósitos de Deus. Que já em outro sermão você pode procurar, que diz muito bem, explicando quais são os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? Então, e Davi se sentindo ameaçado, e as pessoas foram dizer ao rei assim, rei, esse não é Davi de quem Israel, o grande rei, esse não é Davi, o rei da terra. Bom, eles estavam na frente do rei dos filisteus, e eu achei assim uma afronta a pessoa dizer o rei dos filisteus, que tinha um que era rei da terra. Na Filistéia, esse rei era rei daquele país, mas Davi era rei de toda a terra, inclusive dessa. Então foi uma maneira dele dizer, esse cara é perigoso, ele é o rei, ele é ungido e tal. E chega para o rei e diz, olha, esse é Davi, o rei da terra, o grande rei, você abra do olhinho. Inclusive tem até uma musiquinha dele que fez muito sucesso, que diz, Davi matou 10.000. Qual é esses 10.000? É da gente. Aí Davi se sentiu inseguro, e às vezes Deus dá cada direção na vida da gente. E o que Davi fez foi começou a se fingir de sem tirocínio, né? Começou a babar, aí quando falava, aí se fingia de louco, tá certo? Eu procurei uma palavra para não usar isso, mas o sentido era esse mesmo. Então o povo dizia, cuidado com Davi. O rei olhava para Davi e dizia, mas esse homem é doido, por que esse homem, eu vou ter medo desse homem? Né? Então o rei não enxergava em Davi perigo nenhum. E ele permaneceu naquele lugar, e o rei Saul atropelando, procurando de qualquer maneira, buscando matá-lo de qualquer maneira. Não foi até esse lugar porque era o exército inimigo, e só quem tinha coragem de enfrentar esse exército inimigo era Davi. Tá certo? Então, por que eu falei isso? Para que identificar. Olha, Davi, uma semana, estava quieto no pasto, cuidando das ovelhinhas, bé, alimento. Não tinha nada, mas também quem não tem nada já não tem muitas essas coisas a perder, né? Ele tinha Deus. Eu vou até retirar, não tinha nada, ele tinha Deus. Mas não tinha cama, não tinha nada.
pelo o trabalho dele, raramente ele iria até a casa dele, entendeu? Até quando o profeta foi lá, ele não estava em casa, porque ele ficava lá no campo, era longe. Como é que o cara ia ficar para lá e para cá? Não, ele ficava lá. E de noite tem que pastorar, não é? Ovelha não tem que pastorar de dia e de noite as ovelhas deu jeito. Não, porque o lobo, ele anda à noite. Os perigos da noite. Né? Por isso que a gente tem que estar guardado. Quando Davi disse que o Senhor é bom pastor, é porque contra todo espanto noturno. E eu profetizo isso na tua vida, viu? Se você está com medo, com receios, com fobia, com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico, você saiba que você tem um pastor que cuida de você. Eu entendo, é uma dor verdadeira. Davi aqui, ele estava com essa depressão. Não estava louco, porque ele se fingia que estava babando. Não estava louco. E por que eu citei isso? Para mostrar como a vida é interessante, né? Para quem está entrando agora, eu estou no Instituto Presbyterian Church College, é a Universidade da Presbiteriana, e belíssimo, né? Um lugar sem comentários, né? De tão lindo que é aqui. Como tinha umas mesinhas e as cadeiras, Então, a vida da gente parece esse texto. Parece que tudo está bem, parece que, como Davi, né? A semana estava comendo numa mesa de ferro como essa que eu estou aqui, e sentado em cadeiras reais, e na outra semana Davi estava sendo perseguido, sem fazer nada. Olha como a vida surpreende. Então eu achei interessante colocar, e não vou pregar sobre batalha, não é isso. Eu estou falando hoje sobre vida, circunstâncias da vida. Como as coisas se desenrolam, como acontece na nossa vida, e demonstrar debaixo da graça de Cristo, à sombra da cruz do Calvário, que a solução sempre vem de Deus, né? Então Davi tinha reconhecimento. Hoje vivemos uma era midiática, né? Uma era de internet, e todo mundo quer ser famoso. Por que eu falo assim? E as pessoas, o pastor fala, mas está gravando. Bom, querido, eu estou gravando, pregando como eu faço há 30 anos. E essa é uma ferramenta como quando surgiu o rádio. O rádio, quando surgiu, os pregadores diziam, não, tem que ser na igreja. Aí passou um tempo, daqui a pouco, não, tem que ser numa rádio, só se for uma rádio nossa. Aí comprava rádio. E daqui a pouco, qualquer rádio, televisão que dê espaço a gente ia lá e pregava, e assim que... E o que aconteceu é que, com o advento da internet, essa virou mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta para a ministração da palavra. Então, Davi tinha aplausos, tinha reconhecimento, e todos lembravam das conquistas de Davi. Fizeram essa música para aquele tempo, para você ter uma música com seu nome, era um reconhecimento muito grande. Então todo mundo reconhecia seus grandes feitos, os heróicos feitos de Davi, a ponto de ter uma música enaltecendo, engrandecendo, como é um jovem guerreiro, valente, poderoso, Deus é com ele. Então todo mundo tinha o reconhecimento, né? E por dentro de Davi, uma tempestade, como muitos de nós, às vezes uma tempestade barulhenta, às vezes uma tempestade silenciosa, né? Assim. Hoje, por isso que eu até anotei isso aqui, o dia é dividido de manhã, né? De bom dia, boa tarde, boa noite. Por isso que inclusive aqui nos Estados Unidos, é a única coisa que eu sei falar com mais aparentando saber falar alguma coisa, bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, boa noite aqui tem duas maneiras, né? Boa noite que chega e boa noite na despedida, digamos assim. Então, Davi tinha uma tempestade. Nesse momento, havia uma tempestade dentro de Davi. Ele iria se queixar a quem? A quem Davi iria se queixar? Ele ia mandar uma cartinha lá para o rei pegar o cara do correio e dizer, me obriga aí, me mostra onde é que está aquele cara. Não, eram situações que conflitos enormes, a vida dele em risco. Eu estou falando de alguém que não tinha direito a uma camisa, porque não podia dar. Tudo que ele tinha era naquele país dele, lá em Israel. E ele estava em outro país sem nada. Talvez só com aquela roupa e babada, né? Que ainda por cima agora aprendeu a babar. Meu Deus, eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer essas coisas. Já pensou? Era o que faltava. Davi aprendeu a babar para poder escapar, entendeu? A roupa toda babada, entendeu?
e mais uma tempestade dentro. A alma de Davi estava arriada, como diz aqui no Nordeste, estava destruída. E a decepção falando, gritando no ouvido dele, tá vendo o que é que você fez? Você foi tão bom, você livrou, você podia estar lá no seu cantinho, nos carneiros, né? Cadê sua família que não veio atrás de você? Então, são tantos questionamentos, mas Davi está lá nesse reinado. E o povo do reinado, embora a tempestade e a autoestima de Davi estivesse lá embaixo, a autoestima de Davi estava arriada, a esperança de Davi, claro que sempre foi em Deus, mas somos humanos. Eu gosto de Davi porque ele é referência humana, tá certo? Davi é uma referência humana. Então, como humano, o que é que a gente pensa? Eu sou filho de Deus, sou abençoado, mas na hora, como eu recentemente agora, o avião sacolejou durante 11 horas e eu vim com a alma o tempo todo entregando na mão de Jesus, porque tem hora que a gente é cristão, mas tem medo, entendeu? E não era só eu que estava com medo no avião, todo mundo tá, né? Foram 18 horas de voo e 11 de balanço, que só Jesus na causa, né?